Então, campos eletromagnéticos estáticos. Tá? Nos capítulos anteriores, tá, nós discutimos as interações eletromagnéticas, né, e consideramos o movimento de partículas carregadas, tá, como a consequência dessas interações. Analisando as interações eletromagnéticas, introduzimos o conceito do campo eletromagnético. Então estudaremos agora as características do próprio campo eletromagnético, tá? Considerando o campo como uma entidade independente. Então examinaremos o campo eletromagnético estático ou independente do tempo. Então ele depende apenas, tá, das coordenadas espaciais. Nós veremos primeiro, né, o campo elétrico e em seguida o campo magnético. Então primeiro a gente vai ver o fluxo de um campo vetorial, que eu já estava falando do fluxo, né? Então consideremos uma superfície S colocada em uma região onde existe um campo vetorial V. Figura aqui, né? Tem uma superfície S, uma região que tem um campo vetorial V, né? Os vetores atravessam a superfície, né? Uma certa direção e sentido, né? E eu posso dividir essa superfície em pequenas partes com vetores normais a essas partes, que eu chamo de ds. Então, dividimos a superfície em partes muito pequenas, tá? Ou infinitesimais, de áreas ds1, ds2, ds3, tá? E assim por diante. E podemos associar a cada uma delas um vetor unitário, né, perpendicular à superfície. Quando a gente diz que o vetor é perpendicular à superfície, a gente diz que o vetor é normal à superfície. Então, os vetores são orientados no sentido anti-horário, no sentido de avanço de um parafuso de rosca de mão direita. Então veja na figura o sentido das setas no contorno. Essa seta aqui contorno da superfície, né? Então é o sentido de orientação da superfície. E a regra da mão direita, né? No sentido anti-horário, né? E o polegar ponta é o sentido do vetor de superfície. Então ele usa também essa regra do parafuso de rosca direita, né? Como se pegasse uma chave fenda e fosse girar um parafuso, né? Ele vai girar no sentido anti-horário. Então ele tem uma rosca direita. Então é como se tivesse, se eu estou girando no sentido horário, então aqui ele estivesse subindo, né? O parafuso. Então igual o sentido do vetor normal aqui. Então é a mesma regra da mão direita. A mão esquerda, né, em sentido horário. Se eu fecho a mão esquerda, em sentido horário, né? Considero a mão direita aqui. No sentido horário, então esse é o sentido da circulação aqui no contorno da superfície. Isso dá o sentido do vetor normal. Se a superfície é fechada, tá, os vetores o 1, o 2, o 3, assim por diante, né, apontam para fora da superfície. Então consideremos θ1, θ2, θ3 os ângulos entre os respectivos vetores normais, o 1, o 2, o 3, tá? E os vetores do campo vetorial. Veta em cada ponto da superfície, V1, V2, V3 e assim por diante. Então o campo vetorial, né, não tem só um vetor, né, tem vários vetores, né, em cada ponto do espaço. Então
eles vão passar em todos os pontos da superfície. Em cada ponto da superfície eu tenho um vetor normal, então eles vão fazer um certo ângulo com esse vetor normal. Aqui no caso ele chamou de θ, né? Que é o campo vetorial, um dos vetores, né? E o normal aqui é o vetor normal à superfície. Então, por definição, né, o fluxo do campo vetorial através da superfície, ele é dado como a projeção, né, dos vetores, tá, na direção do vetor normal à superfície. E isso é dado, né, pelo produto escalar, né? Então eu tenho aqui V1 ds1 cosseno de θ1 mais V2 ds2 cosseno de θ2 mais V3 ds3 cosseno de θ3, assim por diante. Isso nada mais é que é o produto escalar de V1 com o vetor unitário 1 ds1, né? Veja que o vetor unitário ds1, né, ele representa o vetor que é perpendicular ao elemento de superfície ds1, cujo módulo é a área do elemento de superfície ds1, que eu posso escrever como vetor ds1 também. Então, a gente pode encontrar em alguns livros assim, ou então assim, sendo que o 1 é o vetor normal unitário e ds1 é o vetor elemento de superfície, né, com módulo igual ao elemento de superfície, nessa regiãozinha aqui. Então eu teria que fazer, né, isso para todos os elementos infinitesimais de superfície, né, uma soma muito longa, né? Que eu posso escrever, né, tomando o limite de soma infinita dos elementos infinitesimais de área, né, da superfície, utilizando uma integral. Então o fluxo do campo vetorial V, né, é igual a integral de superfície, né, de V cosseno de θ ds. Peguei esse termo aqui. Ou então a integral de superfície de V escalar unitário normal ds. Ou eu posso pegar isso aqui, ou então eu posso pegar V escalar ds, né, vetor ds. Isso é o fluxo do campo vetorial V. Então a integral de superfície, né, que ds, né, ds é um elemento de área. Seria, por exemplo, se fossem todos quadrados, né, assim seria dx, ou retângulo, né, seria dx dy, né, por exemplo, o elemento de superfície, como nós veremos a seguir. Da definição do produto escalar, nós vemos que se V é tangente, né, ou paralelo à superfície, né, θ igual a π sobre 2 e o fluxo, tá, é zero. Se o ângulo, né, aqui, θ, entre o N e V é π sobre 2, né, o produto escalar, né, é zero, porque o cosseno de π sobre 2 é zero. Então o fluxo vai ser zero. Se V, né, sempre fizer o mesmo ângulo, né, θ igual a π sobre 2. Se θ é maior que π sobre 2, né, o fluxo é negativo, né, porque cosseno de um ângulo maior do que π sobre 2, o cosseno é negativo. E se θ é menor que π sobre 2, o cosseno é positivo, né, e o fluxo é positivo. Então, se o fluxo é positivo, o campo vetorial está saindo da superfície. E se for negativo, o campo vetorial está entrando na superfície. O fluxo total pode ser positivo, zero ou negativo, né, como falei.
Então, o nome fluxo origina da aplicação no estudo, né, do escoamento de fluidos. Então, por exemplo, suponha que temos um fluxo de partículas, um campo vetorial de velocidade, né, das partículas, né, todas se movendo para a direita com a velocidade v, né, igual aqui nessa figura. Então, essas partículas aqui, todas têm a mesma velocidade v, mesma direção, módulo e sentido. Então, isso constitui um campo vetorial de velocidades. E como as partículas estão atravessando essa superfície aqui, né? Então tem um fluxo de partículas através dessa superfície. Então, atravessando a superfície ds em um tempo t, né, essas partículas estão contidas no cilindro de base ds, cuja geratriz é paralela a v e com comprimento igual a vt. Se eu considero num certo tempo, né, que a partícula percorre, como a velocidade é v, né, a distância que a partícula percorre em um tempo t é vt. Né? Então, daqui até aqui, né, se eu considerar um tempo t e as partículas têm uma velocidade v, então essa distância aqui é vt. E a geratriz, né, do cilindro é uma reta, né, que é tangente o que está contida na parte lateral do cilindro, como se eu fizesse uma rotação de uma reta, né, em relação a um certo eixo, né, e essa reta descrevesse uma superfície que é a superfície lateral do cilindro. Essa superfície lateral vai ter outras duas superfícies, né, para fechar o cilindro seria as duas bases, né, que são circulares. Né. O volume do cilindro, né, é a altura vezes a base. Aqui é ds cosseno θ, né, porque é a projeção, né, do vetor normal à superfície na direção da velocidade. Então, isso aqui você vê lá no Alonso Fee, nos primeiros capítulos, mesmo, lá na introdução. Aí você vê ângulo sólido, vetores representando. Tem nas notas de aula, tá lá no início também. Quando fala de vetores, eu falo de superfície, de vetor unitário representando superfície, tá? Projeção de área. Tá? Então, como for essa projeção da área, né? Como a projeção do vetor normal na direção de v é o mesmo que a projeção da área na direção de v. Então, o vetor representa a área. Né? Então, esse projeto vetor é como se projetasse a área também. Então, isso está lá no início, tá? Eu não quero, para não atrasar, né? Eu quero voltar lá no início, mais na parte de vetores, lá, eu acho que na parte final você vai ver isso aqui, falando de área, tá? E vetores. Então, ds cosseno θ é a projeção da área ds na direção da velocidade, que é uma área, né? E vezes a altura do cilindro, né? Que aqui é a área da base. Então vai ser o volume do cilindro é a altura vezes a área da base. Onde ds, eu já falei, né? É a projeção de unitário normal vezes ds, né, na direção de v, da velocidade. Visto que há n partículas por unidade de volume, né, que é a densidade de partículas, o número total de partículas passando por ds em um tempo t é n, a densidade, né, vezes o volume.
Se você tem a densidade e multiplica pelo volume, né, você tem o número de partículas. Como o N, né, seria o que? Seria partículas por volume. Aí você multiplica por volume, aí cancela o volume e fica o número de partículas. Então, é o número de partículas que passa por unidade de tempo. Se eu faço esse T a unidade, né, eu tenho um número de partículas, né, que passa por unidade de tempo, né, por esse volume, ou por essa área, né, ds cosseno de θ. Mas eu posso escrever, né, V ds cosseno de θ como produto escalar de V com unitário normal vezes ds, né, vezes n. Então aqui eu fiz o T igual a unidade, né? Aí eu tenho o número de partículas por unidade de tempo. Aqui eu tenho o número de partículas no tempo T, né? Se eu faço T igual a unidade, eu tenho o número de partículas por unidade de tempo. O fluxo total, tá, de partículas através de uma superfície S, tá, é φ, integral de superfície, né, de n vezes escalar unitário normal ds. Então é como se tivesse um campo aqui, né, de velocidade com o número de partículas, né? Isso aqui que nós vamos ver que é uma corrente, né? Escalar o vetor unitário diário, o vetor unitário, né, vezes ds, né, que é o elemento diário. Nós temos aqui, eu tenho um campo vetorial, escalar com unitário ds. Esse campo vetorial seria esse NV. Então, como um exemplo, né, que é interessante para o que nós estamos vendo, né, expressa a corrente através de uma superfície como o fluxo de uma densidade de corrente. Então nós vimos que n vezes escalar unitário normal ds, ele expressa o número de partículas que passam através da superfície ds por unidade de tempo. Se cada partícula tem uma carga Q, tá? A carga total que passa através da superfície ds por unidade de tempo, né, é a carga vezes o número de partículas. Passa a superfície S, né, ds, né, por unidade de tempo. Mas essa quantidade aqui, QNV, é definido como J, vetor J minúsculo. J é igual a QNV e é a densidade de corrente definida anteriormente. Se vê a parte que eu falei de corrente, eu coloquei lá no início, né, corrente elétrica, eu defini a densidade de corrente, esse J aqui. Então é a carga vezes N vezes a velocidade das partículas. Não sei se tem gente tentando entrar, que estou ouvindo barulhinho. Desconectou. Vamos esperar um pouco para ver se conecta. Então, nós estamos falando da densidade de corrente, né? Então, o fluxo vai depender do produto escalar da densidade de corrente, né, com o elemento de área, né, da superfície. Portanto, na carga total que passa através da superfície S, né, por unidade de tempo, isto é, a corrente elétrica através da superfície S, então, é a corrente elétrica, né, é o fluxo da densidade de corrente. É a integral de superfície
de J escalar unitário normal ds. Em outras palavras, né, a corrente elétrica através de uma superfície é igual ao fluxo da densidade de corrente, né, através da superfície. Se a densidade de corrente é uniforme, né, e a superfície é plana, tá, a equação se reduz, né. Se a densidade de corrente é uniforme, posso tirar da integral. Eu fico somente a integral de superfície, que dá a área da superfície. E o produto escalar com a normal, né, é J vezes S vezes cosseno de θ. Então, imagine que aqui é o cilindro é o condutor, né, um fio condutor. Se você faz uma seção transversal no condutor, né, você vê uma superfície circular, né? E as correntes, as cargas, estão atravessando aquela superfície por unidade de tempo. E isso constitui um fluxo, né? Esse fluxo é a própria corrente elétrica. Agora nós vamos ver a lei de Gauss, né, para o campo elétrico, tá? E ela tem a ver com o fluxo, né, do campo elétrico através de uma superfície qualquer. Então, consideremos agora uma carga pontual Q e calculemos o fluxo de seu campo elétrico E, tá, através de uma superfície esférica com centro na carga. Então, a carga aqui no centro, eu imagino uma superfície esférica aqui ao redor da carga, com a carga dentro, né, e no centro da esfera, da superfície esférica. Seja R o raio da esfera, né, da superfície esférica. O campo elétrico produzido pela carga em um ponto da superfície esférica, né, é dado pela equação que nós já sabíamos, né, do campo elétrico. A mesma equação, proporcional à carga, né, inversamente proporcional à distância ao quadrado do ponto até a carga. Se a carga é positiva, o campo tem o sentido do unitário R, então o campo é saindo da carga, né? Se a carga é negativa, o campo tem sentido contrário ao unitário R, então o campo é indo em direção à carga, já que o unitário R é sempre saindo da carga. O vetor unitário normal, a superfície esférica, né, ele é conhecido como vetor unitário R, né, seguindo a direção radial, tá, se a carga é positiva, maior que zero. Né. Então, aqui é uma superfície fechada, né, o unitário normal é saindo da superfície. Mas, como é a esfera, né, o unitário normal tem a mesma direção tem a direção radial, que é a mesma direção, né, do campo elétrico. Então, para uma carga positiva, o campo elétrico está saindo da superfície e é paralelo ao unitário R. Logo, o ângulo θ entre o campo elétrico e o vetor unitário R, né, é zero. Ou seja, cosseno de θ, né, cosseno de zero igual a 1. O vetor unitário normal à superfície esférica é antiparalelo, tá, ao unitário R, né? Que não é unitário R, ele é antiparalelo ao campo elétrico. Vou colocar aqui para não confundir.
seguindo a direção radial, se Q é menor que zero. Tá? Então, deixa eu repetir aqui: o vetor unitário normal à superfície é antiparalelo, né, ao vetor campo elétrico, tá? Seguindo a direção radial. Isso se Q é menor que zero, porque Q aqui negativo, né, fica menos unitário R. Então, o campo elétrico aqui, né, fica menos unitário R. O módulo aqui não vai mudar, né, mas o sentido muda, né? Então, se o unitário R é sempre saindo da carga, né, o campo vai ser entrando aqui na superfície esférica. Então, logo, o ângulo θ entre o campo elétrico, né, e o vetor unitário R, né, é π. Né? Eles são antiparalelos. Né? Então, ele forma um ângulo de 180 graus. E cosseno de θ, né, vai ser igual a menos 1. Estou ouvindo um barulhinho, parece alguém entrando ou saindo. Não sei. Então, esclarecer isso aqui, né? Então, observe que o campo elétrico tem a mesma magnitude em todos os pontos da superfície esférica, né? Porque eles estão à mesma distância da carga, né? Que é o raio da superfície esférica. Né? E que a área da superfície esférica, né, é 4πr ao quadrado. Portanto, o fluxo do campo elétrico, né, da carga Q, né, vou compartilhar a tela de novo, acho que saiu a tela. Vocês estão me ouvindo, né? Então, o fluxo do campo elétrico vai ser integral da superfície. Como a superfície é fechada, a gente bota uma bolinha, tá, no símbolo da integral, para indicar que é a superfície fechada. Então, se vocês virem essa bolinha na integral, indica que ou é uma integral de superfície fechada ou é uma integral de um circuito fechado, uma integral de linha de um caminho fechado. E o fluxo é o campo elétrico escalar ds, que é o campo elétrico cosseno do ângulo entre ds, né, e o campo elétrico, né, cosseno que é zero, né, a carga positiva, a carga positiva, então cosseno de zero é 1. O campo é constante, né, sobre a superfície, ele tem o mesmo valor, né, sobre o módulo do campo, né, que é a distância mesma, né. Então ele sai da integral e fica a integral aqui da superfície. O campo é Q 4π sobre o R ao quadrado, né? A integral de superfície é a superfície da esfera, que é 4π R ao quadrado. Então, multiplicando 4π R ao quadrado, né, eu cancelo 4π e cancelo R ao quadrado. Então, vou obter Q sobre ε0, se a carga é maior que zero. Se a carga é menor que zero, né, o produto escalado de E com ds, né, vai ser E cosseno de π ds. Já que o módulo do vetor unitário, né, é 1, né, então a gente nem coloca aqui. Cosseno de π é menos 1, né, e sobre a superfície esférica, né, o campo elétrico tem o mesmo módulo. É constante, né, então ele sai da integral. A integral é somente de ds. Então eu substituo aqui o módulo do campo elétrico
Veja que como que aqui é positivo, eu não coloquei o módulo, mas aqui que é negativo, então eu coloco o módulo, né, que é o módulo do campo elétrico, tem um sinal menos aqui. Então a integral de ds, né, de superfície da superfície esférica, é 4πr ao quadrado. Então eu cancelo 4π e cancelo r ao quadrado. Então fica menos módulo de Q sobre 4 sobre ε0, né, se Q é menor que zero. Então o fluxo elétrico, né, através da esfera, né, da superfície esférica, tá, é proporcional à carga elétrica Q e é independente do raio da superfície esférica. Ele não depende do fluxo, né? O fluxo não é o campo elétrico. Ele não depende do raio, né? Ele não depende da distância. Antes de estar calculando o fluxo. O fluxo é sempre constante, igual a carga, né, sobre ε0. Veja que se eu tirar menos módulo de Q e colocar aqui, né, fica igual aqui. Só que tem que ter cuidado, né, que a carga aqui é negativa. Então, portanto, se colocarmos várias superfícies esféricas concêntricas, S1, S2, S3, né, concêntrico na carga Q, né, o fluxo do campo elétrico através de todas as superfícies esféricas concêntricas é o mesmo, tá? Igual a Q sobre ε0. Então não depende da distância até a carga, tá? Isso é o fluxo aqui. Considerar essas circunferências como se fossem superfícies esféricas, né? Seria um corte, né, nas superfícies esféricas e concêntricas, né? O fluxo através delas todas aqui é o mesmo. Não depende, o fluxo em S1, S2, S3 é o mesmo. E é constante. E é igual a Q, né, a carga, né? Veja que aqui pode ser positiva ou negativa a carga, né, sobre ε0. Então, este resultado, né, se deve a que o campo elétrico depende de 1 sobre r ao quadrado. Né? E se aplica também, né, ao campo gravitacional de uma massa m. Então, como eu falei, né, pode ser o fluxo de qualquer campo vetorial. O fluxo do campo gravitacional, né, se encontra substituindo Q sobre 4πε0 por gama m. Gama é a constante de gravitação, né, e m é a massa da partícula. Então, se ao invés de considerar uma carga aqui, considerar uma partícula de massa m, né, eu calculo o fluxo do campo gravitacional através dessa superfície esférica, né, substituindo essa constante por gama m. Então, eu fiz aqui, né, que eu tenho um campo gravitacional constante, né? Aqui é ds, aqui tem um menos, que é o campo gravitacional é atrativo, né? Menos, e aqui é menos. O campo gravitacional é sempre atrativo, então o campo gravitacional está entrando na superfície esférica. Então aqui o produto escalar, né? Ou às vezes a gente adianta muito, né? Vou colocar aqui. Deixar bem detalhado. Ficar melhor. Então aqui, em vez de ser campo elétrico, né, é o campo gravitacional.
que vai formar um ângulo π, né, com a normal, né, a superfície, vai ficar esse menos aqui. O módulo do campo gravitacional é esse aqui, gama m sobre r ao quadrado, então é negativo. Então, consideremos uma carga, né, aqui, ó, no interior de uma superfície fechada arbitrária. Agora nós vimos aqui, usamos uma superfície esférica, né? Veja que a simetria, né, facilita muito, né? Se eu considero uma superfície que a gente vai ver, essa superfície imaginária ao redor da carga, é chamada de superfície gaussiana. E se a gente considera essa superfície gaussiana com a geometria adequada, né, aí facilita, porque veja que é simples, né? A integral da superfície esférica é 4πr ao quadrado. Então, facilita calcular. Então, nós vamos continuar agora fazendo para uma superfície arbitrária, que é o teorema de Gauss. Tá? Então, vamos calcular o fluxo para uma carga Q, né, no interior de uma superfície fechada, né, arbitrária essa. Então, está aqui, essa aqui, superfície arbitrária, né, com a carga no interior dela. E vamos considerar o campo, o fluxo elétrico. Tá? O fluxo total através de S, né, do campo elétrico produzido pela carga, que é dado, né, pela mesma equação. O produto escalar do campo elétrico com o elemento de área, né, da superfície, que é o módulo do campo, cosseno de θ, né, ds. O módulo é Q sobre 4π ε0r ao quadrado, cosseno de θ, ds. E aqui, cosseno de θ agora não é mais constante, né, depende da forma da superfície, né? O ângulo entre E e o unitário normal, né, pode variar, dependendo da forma da superfície. Para a esfera, né, era o zero ou π, né? Então facilitava. Agora a gente está vendo aqui para a superfície arbitrária. Então a constante eu tiro da integral, Q sobre 4π ε0, fica a integral de superfície de ds cosseno de θ sobre r ao quadrado. Então isso aqui também está no volume 1 do aluno Cifim, tá? E também está nas notas, tá lá em vetores, fora de ângulo sólido, de área, né, de vetores. Essa parte do integrando, né, é chamada de dω, né, que é o ângulo sólido, tá, traçado na parte da carga, né, até a superfície. Então aqui tem uma figura, né, que mostra o ângulo sólido aqui para uma esfera. Então, o ômega aqui, né, você tem a área da superfície esférica aqui que é subtendida por esse ângulo, tá? E aqui você tem para 1/8, né, da área da superfície esférica. No plano você tem quadrantes, né? Aqui você tem 8 regiões no espaço, né? Tem 4 em cima, né? 4 embaixo. Já está acabando o tempo, né? Falta 10 minutos para eu encerrar essa parte.
Então quando você traça, né, uma reta aqui, você tem aqui no centro o raio, por exemplo, da esfera, né? Aqui no centro dessa superfície é essa aqui, que é o raio da esfera. Aí o ângulo sólido depende da área dessa superfície. E ele é relacionado por essa equação aqui. Ômega é a área da superfície dividida pelo raio ao quadrado. Aqui ds', né, nada mais é que a projeção de ds, né, que cosseno θ na direção, né, da área ds, né, ds é a projeção da área ds aqui no ângulo θ, que o ângulo que o vetor campo elétrico faz com a normal. E se eu integro, né, sobre todo o ângulo sólido, tá? O ângulo sólido é 4π, o ângulo sólido todo da esfera. Quando se integrar aqui um pedacinho, né, me dá um ângulo sólido parcial, mas se eu integro sobre a esfera toda, o ângulo sólido é 4π, diferente da circunferência que é 2π. Então, vem daqui do... Como S é 4π ao quadrado, né, a área total da superfície esférica, 4π R ao quadrado, né? Se eu divido por R ao quadrado, eu fico com 4π, que é o ângulo sólido máximo. Então essa integral aqui, né, sobre toda a superfície, como a superfície é fechada, né, se eu calcular todos os ângulos sólidos aqui dentro da superfície, vai ser o ângulo de 4π, que é o ângulo da superfície esférica. Isso é o ângulo sólido, tá? O R aqui na distância da carga até a superfície aqui fechada pode variar, só não varia na esfera, que é constante. Mas numa superfície arbitrária ele varia. Mas o ângulo sólido é tal, né, que sobre a superfície fechada qualquer, se eu integrar e calcular todos os ângulos sólidos, vai ser igual ao da esfera, 4π. Aí eu cancelo 4π com 4π, eu encontro Q sobre ε0. Ou seja, eu encontro o mesmo resultado que eu encontrei para a superfície esférica. Então, eu encontro o meu resultado para uma superfície arbitrária, qualquer, né, de forma qualquer. Encontrei o meu resultado que eu encontrei para a superfície esférica. Então, este resultado, né, é o mesmo encontrado anteriormente para uma superfície esférica com centro na carga, que é válido para qualquer superfície fechada, independentemente, né, da posição da carga dentro da superfície. E depende, né, como é uma superfície arbitrária, né, não tem um centro, né, então a carga pode ter qualquer ponto aqui da superfície, no interior da superfície. Tá? Se uma carga tal como Q' está fora da superfície fechada, tá, o fluxo elétrico é zero, porque o fluxo de entrada é igual ao de saída. Logo, o fluxo total é zero. Então, por exemplo, o fluxo elétrico de Q' através dessa linha é igual em magnitude, porém de sinal trocado, tá, ao fluxo elétrico através de ds2 linhas. Portanto, a soma é zero. Então, esse caso aqui, eu tenho uma carga Q' aqui fora da superfície, tá? Então ela provoca um campo elétrico aqui, né? Vamos dizer que é Q' positiva, então o campo é saindo de Q', né? Então ele está entrando aqui, mas a normal aqui é para fora, né? Então ele está em sentido contrário, né? O ângulo é maior que π sobre 2, né?
forma que o fluxo dessa parte é negativo. E aqui, né, desse lado, ele está saindo, né? Então, o ângulo entre a normal, né, menor que sobre 2, então ela é positivo. Então, essa parte aqui, né, cancela essa parte aqui. Então, se existem várias cargas, né, Q1, Q2, Q3, no interior da superfície arbitrária, né, a superfície fechada arbitrária é essa, né, o fluxo elétrico total será a soma dos fluxos produzidos por cada carga, que a gente chama de princípio de superposição, igual a força produzida por várias cargas, né, é a soma das forças produzido por cada uma das cargas. O campo elétrico produzido por várias cargas, né, é a soma do campo elétrico de cada uma das cargas. Então, nesse caso aqui, né, eu tenho cargas fora e cargas dentro dessa superfície. As cargas fora produzem um fluxo zero, né, através da superfície, e as que estão dentro, eu somo o fluxo de cada uma delas através da superfície. Então a gente chega na lei de Gauss. O fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada arbitrária, que envolve as cargas Q1, Q2, Q3 e assim por diante, é dada, né, por essa mesma equação aqui. O integral de superfície do produto escalar com a normal, né, do campo elétrico com a normal, vezes o elemento de superfície ds. E é igual, né, a Q sobre ε0, onde Q é a soma de todas as cargas. É a carga total no interior da superfície fechada. Se não temos carga no interior, né, da superfície fechada, ou se a carga total é zero, né, que pode ter carga positiva e negativa, né? Então o fluxo elétrico total, o fluxo elétrico total através da superfície é zero. Então as cargas que estão fora da superfície fechada não contribuem para o fluxo total, como nós vimos aqui. E as que estão dentro, né, eu somo as cargas, né, e pode ser que a soma dê zero, porque tem carga positiva e negativa. Tá? Então a lei de Gauss é particularmente útil, né, quando queremos calcular o campo elétrico produzido por distribuições de carga, né, que apresentam simetrias. Como se mostra nos exemplos seguintes. Então Gauss, esse aqui é um alemão, né, viveu de 1777 a 1855, né, um matemático alemão. Então eu tenho agora esses exemplos aqui, tá? Então eu vou fazer na próxima sessão, na segunda parte da aula. Tá? Vou fazer uma pausa aqui.